Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Meu querido e amado ouvinte, bom dia. Na presença dos anjos, iniciemos nesta terça-feira, 26 de agosto, nosso programa, seguindo a caminhada deste mês vocacional, nesta semana dedicada aos fiéis leigos, refletindo sobre o chamado de cada cristão batizado a evangelizar e a transformar a sociedade. O tema de hoje, muito bonito e oportuno, o leigo na animação litúrgica e ministérios. A liturgia, meu dileto ouvinte, é o coração da vida cristã. Tudo na paróquia gira em torno da celebração da Eucaristia. Cristo é o protagonista e age por meio de sua igreja. O leigo chamado a servir nos ministérios litúrgicos tem uma missão sagrada, que é ajudar a comunidade, a sua comunidade, seja aquela comunidade pequena ou a paróquia, a entrar no mistério da oração da igreja. O ministério dos cristãos leigos batizados na liturgia nunca deve ser visto como um privilégio ou espaço de poder, mas como serviço humilde. Se para nós sacerdotes nós não podemos usar do espaço da liturgia para promover a nós mesmos, nem nos apresentar como pessoas extremamente poderosas, imagina os fiéis leigos. Nunca. Na liturgia, ninguém deve usar o espaço da proclamação da palavra, da pregação, da distribuição da comunhão, dos serviços no altar para se promover, para propalar a sua imagem pessoal. A missa não é lugar para isso. Na missa se promove o mistério. Na Santa Missa, na liturgia em geral, o mistério é o coração da liturgia. O mistério é o ressuscitado que vive entre nós. Então, nós não podemos pensar no serviço litúrgico como lugar de privilégio. Daí que ninguém deve se oferecer para ser ministro da distribuição da comunhão. Isso é um chamado da igreja ao sacerdote que chama de acordo com seu discernimento e consultas. Como também nenhum sacerdote deve se apresentar pedindo para ser bispo, porque isso é um chamado. Nós nos apresentamos para o sacerdócio ministerial. E o seminário, a igreja, vai avaliar nossa condição humana, nossas capacidades, e a igreja vai discernir se este ou aquele está ou não apto para ascender-se à ordem sagrada. É assim que a igreja age. Nós não devemos nunca nos colocar como oferecidos. Escuta o chamado, deixa Deus chamar. Mesmo que você goste do ministério da Eucaristia, da distribuição da comunhão, seja na missa, seja para os doentes, mas guarde contigo. Se você for chamado bem, senão não vai ficar triste nem morrer por isso. O Papa Leão Magno I dizia que a grandeza do cristão é servir a Cristo na humildade. Assim o leitor, o cantor, o ministro da distribuição da Eucaristia, o coroinha, ou qualquer servidor da liturgia como sacerdote, deve ter sempre em mente que o seu papel é conduzir a Deus, os irmãos, a comunidade, aquela tarefa, e não a si mesmo. Não devemos colocar a nossa pessoa como aquela pessoa que quer se aparecer. Por isso, meu prezado ouvinte, é preciso cultivar o despojamento do orgulho.
Quantas vezes vemos rivalidades dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias? Grupos que querem aparecer mais que outros, pessoas que disputam o lugar de honra, vaidades em torno da música ou do ministério, da palavra, da Eucaristia. Tudo isso fere a liturgia, quebra a paz e divide a igreja. O leigo que serve na liturgia precisa ser guardião da unidade e da paz. E aqui entra especificamente os leigos, ministros extraordinários da Eucaristia, que ajudam a distribuir a comunhão. Vocês que distribuem a comunhão, vocês têm que ser sinal de comunhão na paróquia. Deve ser aquelas pessoas mais próximas ali do sacerdote, que ajuda a aconselhar, a orientar, a visitar os doentes, promovendo o quê? A unidade e a paz. Porque a liturgia, minha gente, não é um palco. O canto na missa não é show. A proclamação da palavra não é teatro. A liturgia é o quê? Essencialmente oração. É louvor. E para que seja autêntica, o leigo deve buscar a simplicidade do coração. Santa Teresa d'Ávila dizia que a humildade é a verdade. Servir a liturgia com humildade é deixar Cristo aparecer e não a própria vaidade. Porque todos nós temos vaidade. A gente precisa estar corrigindo, curando, pedindo a misericórdia de Deus constantemente. Outro ponto interessante para os leigos que servem na liturgia e nos ministérios é a preparação interior. Quem lê a palavra deve meditá-la antes de proclamá-la. Quem canta deve rezar o canto antes de entoá-lo. Quem serve no altar deve chegar com espírito de oração, chegar com tempo, fazer adoração a Jesus Eucarístico. Para Deus a gente não pode se improvisar, devemos estar sempre preparados. Como ensinava Santo Agostinho para o seu povo no século V, VI, cantar é rezar 2 vezes. Isso exige preparo e oração. Também a obediência ao pároco é fundamental. Não cabe ao leigo inventar ritos, improvisar gestos ou mudar as normas da igreja. Cuidado com os comentários longos e desfocados do tema do dia. Aliás, o comentário não é absolutamente necessário. Deve ser o mais discreto possível. Não se improvisa. Isso é importante. Ele precisa preparar para ajudar na liturgia. O pároco, unido ao bispo ou sacerdote que celebra, é o guardião da liturgia na comunidade. Veja que a responsabilidade para nós sacerdotes. Não é coisa simples você sentar naquela cadeira da presidência, servir ao altar, consagrar o pão e o vinho, presidir a liturgia, isso é coisa muito grande. Daí, meu querido sacerdote, isso vale para mim também. Seguir as orientações da igreja é sinal de comunhão e de fidelidade à nossa mãe igreja. Nós não podemos fazer da liturgia o que a gente quer. Quantas vezes já falamos isso aqui, mas é preciso sempre recordar para a gente ir aprendendo a extrair da liturgia os benefícios que nos ajudarão na nossa caminhada de fé e de santidade. Enfim, na liturgia, o leigo deve ser sinal de humildade. Humildade na sacristia, humildade na organização das coisas da missa, muita humildade, zelo, silêncio na liturgia, na sacristia, o zelo com as alfaias, com os paramentos, com os livros litúrgicos. Tudo isso reflete a humildade, a limpeza. Nossa sacristia não pode ser lugar de entulho, de lixo, de coisas velhas que não usa. A sacristia precisa estar leve, precisa desse zelo. E quem cuida,
quem zela dessas coisas, hostiárias, deve ter esse bom senso, porque ali é um lugar onde se exerce a unidade e o serviço. Onde houver despojamento e amor, a liturgia será bela e frutuosa, porque refletirá a presença do Senhor. E aqui eu quero agradecer às equipes dos 5 grandes congressos do Encontro de Casais com Cristo acontecidos no mês de julho e agosto nas 5 grandes regiões do Brasil. Que missas bonitas, que liturgia bem preparada. O último congresso agora em Joinville, fiquei impressionado nas 2 missas que celebrei, uma com a comunidade e outra com o congresso e a comunidade. Que silêncio, que solenidade, que beleza. É assim que nós devemos viver, porque a Eucaristia, a celebração, a liturgia, ela deve encher as nossas almas de gozo, de louvor e de adoração. Amém. O evangelho desta terça-feira é Mateus 23, 23 a 26. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Cuidavam das aparências externas, mas por dentro estavam cheios de cobiça e dureza de coração. Veja como isso é importante para nós. Pregavam o dízimo da hortelã, mas esqueciam a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. É bom lembrar que dentro de nós sempre tem alguns resquícios do fariseu, que a gente precisa cuidar muito para não cairmos no zelo amargo e ficarmos pensando que somos melhores do que os outros. Essa palavra, prezado ouvinte, do Evangelho, ela se aplica a mim, aplica a você, a todos nós, especialmente aos que servem na liturgia. Não basta fazer tudo certo por fora, vestir a veste, cantar o canto, proclamar a leitura. É preciso que o coração esteja purificado, livre do orgulho, cheio de amor a Deus e ao próximo. Todos que estão envolvidos na liturgia, desde o sonoplasta, os músicos, os ministros da palavra, da comunhão, os coroinhas, acólitos, os hostiários, ou seja, aqueles que cuidam da sacristia, o sacerdote, o diácono, todos nós precisamos estar purificados, livres do orgulho, cheios de amor a Deus e ao próximo. Porque o Senhor Jesus nos convocou e nos convidou. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. A liturgia só é autêntica quando brota de um coração convertido. Liturgia, gente, não é aparência, mas vida de Deus em nós e vida nossa em Deus. Que o Senhor nos ajude, todo o conjunto do laicato, dos cristãos fiéis batizados, a viver os serviços nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, grupos, movimentos pastorais e apostolados, com todo o amor do coração, porque assim nós vamos servir melhor a Deus e honrá-lo com a nossa vida pura. Amém. Rezemos hoje pelos leigos e leigas que servem nos ministérios litúrgicos, que sejam sempre humildes, obedientes, unidos e cheios de amor a Deus, para que nossas celebrações conduzam verdadeiramente ao encontro com Cristo. E nesta terça-feira, confiemos-nos à proteção dos santos anjos de Deus, pedindo que guardem cada fiel servidor da liturgia e nos conduza sempre ao altar do Senhor. Que venha sobre você e os seus esta bênção. Santos anjos de Deus, guardai-nos e conduzi-nos na fidelidade a Cristo. Seja derramado sobre você, prezado ouvinte, especialmente sobre os doentes e sofredores,
A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz.